Imutabilidade, como o segundo atributo incomunicável de Deus. Então esse será o tema do vídeo de hoje, um breve tema, né? Tentando entender um pouco mais sobre os atributos de Deus. Vamos direto ao texto para tentar entender. Imutabilidade. Deus não muda em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Deus não muda em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Contudo, ele age e sente emoções de modo diferente em resposta às diferentes situações. Apesar da imutabilidade divina em relação aos seus propósitos e promessas, uma questão recorrente é inevitável. Abre aspas. Deus às vezes muda de opinião? Fecha aspas. Afinal, não faltam exemplos de ocasiões bíblicas nas quais, por causa da oração ou arrependimento dos envolvidos, Deus alterou sua conduta. A intervenção bem-sucedida de Moisés para evitar o desastre do povo de Israel, lá no registro do livro de Êxodo, capítulo 32, verso 9 e 14, o acréscimo de, esse é um exemplo, né? O acréscimo de 15 anos à vida de Ezequias, o rei Ezequias, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 38, 1 e 6, e a suspensão do julgamento prometido sobre Nínive, por exemplo, na história de Jonas, né? No livro de Jonas, capítulo 3, verso 4 e 10. Então essa é uma questão interessante. Deus às vezes muda de opinião, mas ele não tem esse atributo incomunicável, que é a imutabilidade? Bom, aqui vai uma possível solução para isso. Abre aspas. Como em muitos outros lugares da Escritura, Deus respondeu à nova situação de modo diferente. No entanto, permaneceu imutável em seu ser e em seus propósitos. De fato, se Deus não respondesse diferentemente quando as pessoas agissem diferente, então as ações das pessoas não fariam qualquer diferença para Deus. E ele não seria o Deus justo e misericordioso retratado pelas Escrituras, ou pela Escritura, pelo texto bíblico, né? Imutável em seus atributos de justiça e de misericórdia. Então veja que Deus tem esse aspecto, ou esse atributo incomunicável, né, de imutabilidade, mas principalmente com relação ao do que seja justiça, ou então o seu atributo de justiça, seu atributo de misericórdia, principalmente. E ele sempre reage conforme o comportamento mesmo das pessoas em obediência ou não. Bom, então esse, de forma bem básica mesmo, introdutória, tratei um pouco sobre esse importante atributo incomunicável de Deus. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre teologia, especialmente sobre teologia como doutrina bíblica, ou então que faz parte da teologia sistemática. Por exemplo, cristologia é uma doutrina bíblica que estuda Cristo. Bibliologia é uma doutrina bíblica que estuda a Bíblia, propriamente dita. Inclusive, já gravei diversos vídeos sobre bibliologia por aqui. E como estou tentando entender, então, teologia no sentido de doutrina bíblica, eu preciso entender um pouco mais sobre Deus, né? Deus conhecido, o que é o caráter de Deus, quais são os atributos de Deus. E aí existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Os incomunicáveis são independência, imutabilidade, eternidade, onipresença, unidade. E os atributos que são comunicáveis de Deus, espiritualidade, invisibilidade, conhecimento, sabedoria, veracidade, bondade, amor, retidão, zelo, ira, santidade, vontade, onipotência, perfeição, bem-aventurança e beleza. Mas todos esses ainda tratarei aqui no canal, né? Beleza? Então, como eu disse, estou construindo uma playlist sobre teologia nesse canal, que é a playlist geral. A específica é sobre teologia como doutrina bíblica. E o livro texto básico que estou utilizando, este pequeno livro do Ensinar, curso de teologia nível médio, que eu cursei já tem alguns anos, entre 2013 e 2015, que foi um curso de teologia ministerial, né, nível médio, não foi faculdade, lá na Igreja Assembleia de Deus, quando eu frequentei nesses anos. Eu já não frequento igreja tem muitos anos, desde 2016, nós estamos em 2025, mas ainda assim eu gosto muito de teologia e estou construindo esses vídeos aqui no canal de forma bem básica, para que em breve, assim que possível, assim que eu tiver tempo também e vontade, para eu poder cursar então a faculdade de teologia, né? Beleza? Eu fico por aqui então, até o próximo vídeo, onde tratarei sobre o próximo atributo incomunicável de Deus, que será eternidade. O vídeo anterior eu tratei sobre o atributo incomunicável de Deus chamado independência, ou seja, Deus não precisa de nós ou do restante da criação para nada. Todavia nós e o restante da criação o glorificamos e sim precisamos de Deus. Beleza? Valeu!